Vamos então, o tema desta noite, frutos de uma vida transformada. Diga com seus lábios, frutos, diga com fé, frutos de uma vida transformada. Vamos ao versículo tema, está em Efésios 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que esta palavra penetre o teu coração. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, uma vez mais, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por este ministério que nos instrui ao caminho da verdade, a palavra da verdade, pois só o teu evangelho é o caminho, é a verdade e é a vida para todos aqueles que estavam perdidos, mas que foram escolhidos e predestinados por Ti. Que esta palavra, Senhor, possa penetrar nos corações e começar a frutificar de forma abundante, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga uma vez mais, amém e amém. Muito obrigado, Bispo Quimio Lins. Eleitos de Deus, amados do Senhor, uma vez mais eu volto à nossa igreja para dar continuidade a este tema que nós começamos a tratar no domingo próximo passado, onde eu falei sobre os frutos de uma vida transformada. Mostrei que Paulo tinha este cuidado, este zelo para com a sua igreja, de orientá-la, de instruí-la no caminho certo, nas atitudes corretas, para que a igreja pudesse produzir bons frutos. E é justamente isso que estamos fazendo aqui. Passaram-se mais de 2000 anos e nós estamos aqui seguindo este modelo, este padrão, porque é importante estarmos sempre nutrindo a igreja com conselhos sábios, para que você possa estar sempre agindo de forma digna do Senhor. Você recebe? Diga amém. E eu quero abrir um parênteses e agradecer a Deus também por tantos testemunhos, pessoas que vieram até mim, até a minha esposa, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, agradecendo a Deus pela palavra ministrada, por aquilo que outrora, às vezes por causa do dia a dia, passa despercebido, mas que ao ser exortado a igreja através do altar, refresca a nossa mente, refresca a nossa vida espiritual e nos faz refletirmos sobre aspectos importantes que estavam adormecidos, estavam esquecidos, mas que são fundamentais para vivermos dentro de um plano perfeito de Deus. Então quero agradecer também por esta oportunidade, por este testemunho. Mas amados, eu quero que você saiba que, assim como na igreja, quando Paulo pregava, nos dias de então acontece a mesma coisa. A todo momento somos tentados a nos desviarmos do foco principal. A todo momento somos atacados, direta ou indiretamente, pelo inimigo, para agirmos e acedermos segundo os impulsos da nossa carne, a desonrarmos o nosso chamado. Mas olha, assim como eu falei no domingo, eu repito, somente aqueles que permanecerem firmes, diga amém, firmes, sempre serão honrados por Deus. Lembre-se do que eu falei no momento administrativo a respeito da sementeira e da ceifa. Então, quanto mais buscamos as coisas do Espírito,
seremos e mostraremos ao mundo que nós somos de Deus. Mas veja que para ter um coração transformado, para ter uma vida segundo os propósitos de Deus, ela tem que ser uma vida dedicada a ouvir, compreender e praticar a palavra. Diga: ouvir, compreender e praticar. Ah, mas se eu ouvir e compreender, mas não praticar, adianta? Não. O Evangelho, ele é prático. Apesar de estar teorizado na Bíblia Sagrada, mas Cristo veio para quê? Para mostrar como é que se vive o Evangelho. Senão, ele simplesmente falaria, deixaria aqui na Bíblia Sagrada, mas não. Deus enviou o seu Filho para mostrar que é através das atitudes que nós seguimos o Evangelho. Então o intuito, amados, é para que possamos ser melhores pessoas, melhores seres humanos, melhores cristãos, melhores pais, melhores irmãos, melhores amigos, melhores servos do reino, que frutificam frutos espirituais. É este o teu chamado, e este é o propósito de estarmos aqui neste dia. Então nós compreendemos também que o apóstolo Paulo, ele dedicou muito tempo de sua vida para escrever às igrejas e mostrar qual era o modelo que eles deveriam seguir. Existe o modelo? Existe, você está sendo ensinado a seguir segundo o padrão certo, o modelo certo. Então quais eram as virtudes que os definiriam dos pagãos, daqueles que são mundanos, daqueles que não conhecem a Deus, para que Cristo fosse conhecido, fosse revelado e houvesse realmente a transformação daquelas pessoas que estavam convivendo com elas? Assim tem que ser também através da sua vida. Você vem aqui para aprender e para ser um influenciador dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. As pessoas têm que diferenciar você do mundo através das atitudes. Então, ao escrever sobre as obras redentoras que Jesus fez, Paulo escreve aos Colossenses, em Colossenses 1, versículo 22, acompanhe por favor no telão, diz assim: agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante o que? A sua morte, para apresentar-vos perante ele quem? Deus, de forma santa, inculpável e irrepreensível. Esta é a forma que nós temos que nos apresentar diante de Deus. E como é que nós nos apresentamos desta forma? É agindo como o mundo age? É agindo como Deus age, manda. E ele diz mais: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, disse Paulo, me tornei ministro. Então veja que interessante, o evangelho de Cristo, ele não é um conto de fadas, não é mágica, é algo que tem que ser perseguido e perseverado diligentemente. A vida cristã é assim, não é achar porque eu falei que sou salvo para sempre, sou salvo uma vez, salvo para sempre, que eu já estou salvo. Não, eu digo que sou salvo para sempre, porque a minha boca fala que do que está cheio o coração, e o meu coração move as minhas atitudes. Veja que existe uma relação entre aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço.
É justamente isso que Paulo estava dizendo. A obra de Cristo está perfeita? Está perfeita. Mas a nossa parte é permanecermos alicerçados, alimentados, firmados no Evangelho. Diga amém. Então domingo eu falei sobre isto. Falei que Paulo, ele orava a Deus agradecendo pelo testemunho de Colossenses, daquela igreja, mas também pedindo a Deus que eles continuassem o quê? Frutificando. Temos que permanecer frutificando. Seja o bispo pregando, seja o apóstolo pregando, seja quem for pregando sobre este altar. A minha vida, ela não se limita a estas 4 paredes. Aonde eu estiver, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, e você vai falar aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus fez na sua vida. Então esse é o desejo da nossa igreja, este é o desejo da liderança, que o povo de Deus possa sempre escolher agir em conformidade, em concordância com os ensinamentos de Cristo, para que quando surgirem as oportunidades em que você possa escolher entre agir por impulso da carne, ou fazer com que a sua carne prevaleça, ou dar lugar ao velho homem, você possa escolher agir de forma a agradar a Deus. Vocês escolham agir conforme a vontade do Espírito Santo de Deus em você. Então precisamos ser humildes para reconhecermos que sozinhos nós não conseguiremos. Por isso precisamos vir à igreja, por isso precisamos aprender, por isso precisamos estar também em congregação, em comunhão, porque é aqui que nós tratamos de assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, e muitas coisas que você às vezes não sabe como agir, é através da mensagem que você passa a aprender, a ter discernimento. Então vamos, depois desta introdução, vamos então agora ver alguns aspectos que fazem parte na prática do nosso viver em Cristo. Vamos então agora tratar deste capítulo de Efésios, capítulo 4. Vamos começar, nós começamos lendo pelo primeiro versículo, que foi o versículo 1, mas vamos agora do 25 ao 32, tratando deste versículo, porque ali tem pérolas preciosas para as nossas vidas. Vamos então, Efésios 4:25, diz assim o apóstolo Paulo: por isto, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então vejam que interessante, um dos aspectos principais na vida do Filho de Deus é de sermos pessoas verdadeiras. O cristão é verdadeiro, o cristão abomina a mentira, pois sabe que a mentira é um fruto de quem? De Deus? Não, a mentira é um fruto do maligno. Veja o que Jesus fala a respeito deste assunto em João 8:44, diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. O diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E diz mais: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, amados, a pessoa que é mentirosa, ela manifesta uma característica que pertence a quem? Ao inimigo. A mentira só gera o quê? Mentira. Só gera confusão, discórdia,
só demonstra o quê? Um caráter ruim. A mentira não pode fazer parte da vida do cristão. Paulo estava recomendando. E olha, a pessoa que mente, ela constrói um mundo fantasioso, cheio de falsidade e de engano. É como uma teia de aranha. Todos já viram uma teia, seja na televisão ou na prática, você já viu uma teia? Quando o inseto cai na teia e ele começa a balançar, o que acontece? Ele começa a se enroscar mais e mais. Assim é a vida do mentiroso. Ele começa com uma mentira, e aí depois ele tem que inventar outra mentira para sustentar a primeira mentira. E aí depois ele começa a falar uma outra terceira mentira para dar base à segunda mentira que sustenta a primeira. E aí ele já está todo preso à mentira. Só que existe um ditado que diz que a mentira tem perna curta. E é verdade. Nós vimos aí na mídia um grande empresário, era o 5º maior empresário do mundo, homem mais rico do mundo, tinha 60 bilhões de reais. E ele começou a mentir, falando que o poço de petróleo, exploração dele, fabricava não sei quantos mil barris por dia. E aquela mentira foi desvendada. Amados, quando falamos mentira, estamos servindo aquele que é o pai da mentira. E sabe qual é o intento do mentiroso? É destruir a nossa vida. Este homem foi destruído moralmente, financeiramente. Ele pode ter alguns milhões ainda, com certeza tem, mas de 60 baixou para 300, 60 bi para 300 milhões, já esteve preso. Então veja que o inimigo, ele age sutilmente. Poxa, é apenas uma mentirinha, ninguém vai saber. Não vai saber. Aquela mentirinha, ela pode ser pequena no começo, mas no final você está enredado, preso nela. E para se libertar da mentira, é só ser transformado pela verdade. Então veja que Salmo 58:3 diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentira. Amados, mentira não pode estar na boca do regenerado. Mentira é coisa de ímpio. Quando falamos em mentira, não apenas, é claro, diz respeito a palavras mentirosas, mas também a trapaças, a promessas imprudentes, a traição de confiança, a falsas desculpas, a sonegação, a suborno. Olha quanta coisa faz parte de mentira, e o Brasil está atolado na mentira. Mas a nossa missão é de proclamarmos a verdade. A verdade está na tua vida. Nós estamos ensinando o povo de Deus a viver a verdade, porque a verdade transforma, liberta. Então quem tem o Espírito Santo de Deus, necessariamente tem que ser verdadeiro. Jesus diz em João 15:26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, a verdade procede de quem? De Deus. Esse dará testemunho de mim. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que proferir o quê? A verdade. Provérbios 13:5 diz: o justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. O perverso, o ímpio, se sente em zona de conforto quando está mentindo. Eles não sofrem expectação de juízo, não. Eles se sentem confortáveis, está no ambiente deles. O ímpio foi posto para o erro, todos os seus desígnios são maus. Diz a palavra que eles serão exterminados, mas já nós, os justos,
nós estaremos reinando e herdando a terra. Veja o que diz em Salmos 37:10: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos, você é manso, você é honesto, você é justo, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Isto é para você. Então diz: eu tenho o Espírito da verdade dentro de mim, e Ele me conduz a frutificar boas obras. Bom, continuando dentro de Efésios 4, vamos ao versículo seguinte, 26, diz assim: outro conselho do apóstolo Paulo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então este versículo que Paulo utilizou em Efésios 4, 26, Davi, em Salmos 4, versículo 4, ele fala a mesma coisa. Diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. O que ele está dizendo? Está mostrando primeiramente que a ira que a Bíblia nos permite ter não é contra o nosso próximo, não é contra a pessoa, é contra o erro e a injustiça. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sou Deus onisciente para saber quem é salvo e quem não é. Eu não sou. Deus não nos deu esta capacidade e nem nos habilitou a isto. Então, eu tenho que ser contra e mirar contra o quê? Contra o erro, contra o problema, contra a injustiça. Esse é um sentimento que, se não for controlado, bem administrado, ele acaba alimentando outros tipos de consequência, como violências verbais, físicas, amargura, ressentimento e muitos outros sentimentos que são pecaminosos. Não é bom. O salmista, ele nos ensina, então, com este versículo, a refletirmos sobre as situações e a sossegarmos o nosso coração, porque agir com ira sempre gera consequências negativas. Veja o que o salmista nos aconselha no Salmo 37, versículo 8, diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, quantos aqui esperam no Senhor a justiça, possuirão a terra é para nós. Então, quando ele está sugerindo, que nós não venhamos a nos irar, a deixar a ira, a abandonar o furor, ele está dizendo que a gente tem que ser o quê? Longânimo, misericordioso. E isto é o quê? Isto é o fruto do Espírito. O cristão tem que demonstrar diariamente o fruto do Espírito. Tem que ter longanimidade? Sim, tem que ter longanimidade. Tiago nos ensina sobre isto, presta atenção. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, e aqui é o gênero, não importa se é homem ou mulher, é o ser humano, todo homem, pois seja pronto para quê? Para ouvir, tardio no quê? No falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Agir na carne, agir com ira, não significa que teremos o aval de Deus, a permissividade de Deus. E nem tampouco dizer assim: não, eu não ajo com ira, mas eu oro para que Deus mate. Também não adianta, é a mesma coisa.
Ou então achar que, olha, tem que ser a minha justiça, Senhor. Eu vou orar para que, cerol na linha, machado na raiz. Não. É esperar a justiça de Deus, amém. Então é dizer, Senhor, eu te entrego essa situação, faça conforme a tua vontade. Me dê paz, me dê tranquilidade. E no versículo 21 ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, veja que eu tenho que abrir mão disso tudo, despojar, colocar de fora a parte. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. O que nós estamos implantando? A graça de Deus. Quando você vem ao culto, você está aprendendo aquilo que é para você que está sendo implantado, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mais uma vez, o evangelho tenho que receber, internalizá-lo, compreendê-lo e praticá-lo. Então, se você possui esta fraqueza, peça ao Espírito Santo de Deus que trabalhe na sua vida, de modo que você possa exercitar o fruto da mansidão que está dentro de você. Amém? Então diga com seus lábios, jamais dá lugar à ira. Vamos ao próximo ponto. Efésios 4:28 diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como que acudir ao necessitado, com que acudir ao necessitado. Então o cristão, é outro ponto importante, deve obter tudo, seja para si próprio ou para a sua família, de forma digna, honesta e justa. Provérbios 11:1, vai outra palavra, balança enganosa é abominação. Estão compreendendo? Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então nós estamos aqui para sermos justos, porque esse é o nosso prazer, e o nosso prazer é agradar a Deus. A integridade dos retos o guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói. Quem escolhe andar por estas veredas do erro vão ser destruídos. Então às vezes pensamos no furto como apenas pegar dinheiro alheio, mas há outras formas de agirmos que são tão desonestas quanto estas. Por exemplo, sonegar impostos, passar nota fiscal com valor abaixo, utilizar serviços públicos utilizando o gato net, o gato na light, o gato na água. Tudo isso é roubo, tudo isso é errado. Então, amados, só aquele que vive de modo digno é correto em seus deveres diante dos homens e diante de Deus. Diga amém. Estamos aprendendo a agir de forma correta. Domingo aprendemos as coisas boas que devemos praticar, e agora aquelas que não podemos praticar, hein? É importante. Vamos a Efésios 4:29, outro conselho de Paulo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então a palavra traduzida como torpe diz respeito àquilo que está estragado ou podre. É como uma fruta amassada, podre, machucada, ou então uma carne apodrecida. Veja que o nosso lábio, os nossos lábios, a nossa boca tem que ser fonte de água viva a jorrar. Não podemos usar palavras obscenas, jamais usarmos palavras obscenas, porque elas acabam por nos afastar
de Deus, no sentido de não representarmos a Deus, ou de denegrirmos a imagem de Deus. Então, se somos novas criaturas, este hábito que outrora tínhamos no passado, não podemos mais exercê-lo no presente. Isso faz parte do velho homem. Então, os nossos lábios têm que produzir vida, diga amém. Tem que edificar vidas, diga amém. Então, não faz sentido uma pessoa cristã, por exemplo, que uma hora use os seus lábios para abençoar, outra hora fale palavrões, ou outra hora amaldiçoe. A nossa forma de falar tem que refletir o que está dentro do nosso coração. Então diga com seus lábios: a minha boca profere aquilo que é justo, a minha boca é para influenciar para o bem os meus irmãos. Ponto 5 de Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então vejam, outro ponto importante, tudo isso que nós acabamos de aprender, sobre estas práticas que não devemos fazer, tudo isso acaba por entristecer o Espírito Santo. E o significado desta palavra entristecer, ela tem a mesma semelhança de apagar, ou seja, suprimir a ação de Deus na nossa vida. Veja que este tipo de ação, ela atrapalha os crentes de viverem um estilo de vida que venha a agradar a Deus. Mas você está aqui para agradar ao Senhor. Então vamos ao ponto 6, pode corrigir na sua apostila, eu repeti, se eu não me engano, 4, bote agora ponto 6, Efésios 4:31, outro conselho importante para a sua vida, diz assim: longe de vós, se é longe, é distante, tá? Não é para guardar ali, esconde, é longe, é distante, abrir mão, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Este tipo de comportamento não pode fazer parte da nossa vida. Somos novas criaturas, e temos que testemunhar, reproduzir, mostrar, revelar aquilo que Cristo fez em nós. Senão eu estou mostrando o quê? Que Cristo não fez nada na minha vida. Pior. E às vezes a pessoa não praticar aquilo que Deus manda e não receber castigo. Hebreus 12 fala que Deus só corrige os seus filhos. Isso significa então, para um bom entendedor, um pingo é letra, é que não são filhos de Deus. Então, amados, devemos ter atitudes que demonstrem o quê? Domínio próprio. Isso é uma característica do fruto do Espírito que está dentro de nós. Por isso Paulo advertiu que não podemos fazer parte deste tipo de caráter que nós aprendemos aqui, que é reprovável por Deus, não pertence aos filhos de Deus. Veja que Paulo adverte em Colossenses 3:8, já estamos chegando no final, diz assim: agora porém, despojai-vos, ou seja, tira fora, igualmente tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Mais uma vez Paulo falando sobre isso. Não pode fazer parte da nossa vida. Provérbios 17:14 diz: como o abrir-se da represa, assim é o coração, é o começo, da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas. Então a menor rachadura num dique, numa represa, pode liberar uma corrente de água incontrolável. Por isso o sábio Salomão disse para não entrarmos em contenda. O nosso apóstolo usa outro termo: é melhor ter paz do que ter
razão. Às vezes é uma situação boba, mas a pessoa, por causa do orgulho, por causa da carne, ela toma uma decisão errada e aquela decisão marca a vida dela para toda a vida. Nós já vimos casos de pessoas no trânsito. Olha, estava com a Bíblia dentro do carro, família, o apóstolo comenta aqui, já comentou diversas vezes, porque o rapaz deu uma fechada, aí não gostou, xingou, falou alguma coisa lá que o outro não gostou, ele deu uma fechada de novo e atirou e matou pai, matou filho, matou todo mundo. Por causa de uma atitude carnal, por não ter controlado a sua carne, aquilo foi marcado para o resto da sua vida. Então, amados, vamos a Provérbios 17, 27, diz assim o sábio: quem retém as palavras, possui o conhecimento. Quando você guarda esse ensinamento que você está aprendendo nesta noite, você adquire conhecimento. Guarde isto no mais fundo do seu coração. E diz: o sereno de espírito é homem de inteligência, aquele que é manso, aquele que é apaziguador, aquele que é sereno, tranquilão, esse vai viver muito. E diz mais, até o estuto, ou seja, aquele que não entende nada, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio. Então veja, temos que frutificar a nossa vida, temos que mostrar que verdadeiramente somos pessoas transformadas pela palavra. E isto começa com a mansidão que temos que ter no coração. Então vamos ao último versículo para encerrar. Efésios 4:32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benigno, olha que conselho maravilhoso, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Fomos chamados para perdoarmos, e nós conseguimos fazer isso porque nós compreendemos que fomos alcançados pelo amor de Deus. Ele nos perdoou, Ele nos amou, Ele se deu por nós. Então este versículo resume as mudanças que devem acontecer na vida do cristão que recebeu verdadeiramente a palavra. Diga assim: eu recebi verdadeiramente a palavra. Então, corações transformados geram comportamentos santificados. Fomos chamados para isso, para santificar-nos, e fazemos isso quando praticamos a palavra. Aquilo que recebemos por graça devemos oferecer ao nosso próximo de graça. Isto é viver de forma frutífera. Então a bondade, a compreensão, o perdão são virtudes que fazem parte do nosso Deus, e nós que somos filhos de Deus devemos refletir também esta mesma característica. Então vamos a Colossenses encerrar com este versículo dizendo assim, Paulo falando aos Colossenses 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Você recebeu, então andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, amados, estamos sendo instruídos a vivermos de modo digno do Senhor, sim, porque para Ele fomos o quê? Radicados, fomos firmados, fixados, estamos sólidos e com raízes profundas em Cristo, que é a nossa rocha. Fomos edificados, ou seja, erguidos, construídos, a nossa vida foi construída por Cristo e confirmados na fé. Significa maduros, experientes e aprovados por Deus
para crescermos em ações de graças, produzindo frutos de uma vida que foi transformada pelo Evangelho. Que assim seja na sua vida, todos os dias, para que assim como você, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta, vejam Deus se manifestar todos os dias. Que assim seja, assim diz o Senhor. Vamos aplaudir a Deus! Glórias a Deus! Você recebeu esta palavra? Então diga: eu recebi esta palavra, eu compreendi esta palavra e eu praticarei esta palavra. Vamos ficar de pé, vou chamar a Bispa Cristiane para dar a bênção final. Amém. Levante suas mãos para o altar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem eternamente em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e nos livrem em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa a salvo, guardados por Ti, Senhor, para praticar essas palavras que caíram em terra fértil e vão germinar durante toda essa semana. Daremos frutos, Senhor, e todos nos verão e nos reconhecerão como família bendita do Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.